Meus prezados companheiros, que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando nas provas da vida. E mais uma reflexão doutrinária. Hoje nós teremos do livro Pão Nosso, o capítulo que tem o título Três Imperativos. E ele começa assim: Eu vos digo a vós, e dar-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. E diz o benfeitor: estes três imperativos da recomendação de Jesus nos foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação de antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade do incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Diante destas palavras do benfeitor, nós podemos pensar que nunca devemos nos entregar à preguiça ou à invalidade. Jesus aqui nos recomenda o trabalho, a ação, o esforço próprio, esforçando-nos diligentemente para melhorar nossas condições materiais e principalmente as espirituais. Podemos pedir ao Altíssimo que nos faculte o que for necessário ao nosso progresso espiritual e material. Jesus nos lembra que nos sirvamos da prece. A prece sincera sempre encontra resposta. É pela prece que mostramos o íntimo de nosso coração a Deus. Ele saberá prover as nossas necessidades. Contudo,
Devemos ter em mente que só receberemos o que for de real interesse ao progresso de nossa alma. Se pedirmos coisas que prejudicarão nosso aprimoramento espiritual, não as receberemos. Todavia, jamais deixaremos de receber o conforto e a consolação do plano superior, dizendo-nos que se buscarmos, acharemos. Jesus também nos ensina a procura às imperfeições de nossa alma. E depois de achá-las, peçamos ao Pai que nos inspire como ficar livres delas. E a quem bate, abrir-se-á. Jesus aqui afirma que os planos superiores sempre estarão abertos para atender aos nossos justos pedidos em qualquer circunstância em que estejamos. Então, meus irmãos, caminhando desta maneira, estaremos vencendo as nossas fragilidades, estaremos vencendo, ou melhor dizendo, estaremos dentro das propostas que foram estabelecidas para o nosso projeto reencarnatório. Nós estamos reencarnados para que, através dos nossos esforços, possamos vencer a nós mesmos. E esta luta, ela é constante. Ela exige de cada ser que aqui se encontra um esforço, uma consciência de dever a cumprir. No livro A Gênesis, o capítulo que nos fala dos sinais dos tempos, o codificador nos diz o seguinte: a humanidade até hoje realizou incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda o imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Tal não lhes será possível nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas, restos de uma ou outra era, boas novas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado a que se comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que os homens necessitam, é a elevação do sentimento, e por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora. Ou seja, a partir da revelação espírita, onde nós vamos ter uma consciência de que somos espíritos eternos e que estamos de retorno para exatamente este aprimoramento. Nós vamos tendo uma consciência que não somos um corpo que se movimenta, mas somos uma essência divina que tem um corpo para habitar, para estar aqui e desenvolver a sua capacidade intelectiva, mas, acima de tudo, a sua capacidade moral. Buscar vencer a cada dia os seus pendores. Mais adiante, o codificador nos diz, no mesmo capítulo, que a fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Porém, não haverá fraternidade real, sólida e efetiva, se não for apoiada numa base inquebrantável. Esta base é a fé. Não é a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos ou os povos se
apedrejam, pois quando se anatematizam, alimentam antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Em um outro item, ele fala que o progresso realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Porém, sozinho, é impotente para regenerá-la, enquanto o homem for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para a vantagem de suas paixões e seus interesses. Diante disso, e voltando ao início do capítulo e a fala de Jesus no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de Mateus, ele nos diz que nós devemos pedir. Pedir e obtereis. Buscai e achareis. Se eu souber pedir, por certo eu alcançarei. Mas se não houver esta consciência do que eu estou buscando, se não houver um sentimento maior, se não houver em mim uma certeza de que eu estou aqui para evoluir em espírito e em verdade, eu continuarei buscando as coisas daqui, e como o próprio Jesus nos diz em outro momento, que o ladrão leva, que a traça destrói. E que nós devemos constituir tesouros espirituais. Eu posso pedir sempre. E olhe que Jesus nos diz que se nós pedirmos, seremos atendidos. E na nossa limitação, nas nossas fragilidades, muitas vezes nós pedimos tantas coisas a Deus. Muitas vezes pedimos a Deus para que um familiar nosso que se encontra enfermo recupere a saúde. Nós pedimos muitas vezes que um filho nosso que de repente teve um problema qualquer de saúde e precisou de um atendimento médico, nós entramos no desespero e pedimos a Deus para que ele fique logo bom. Mas nunca paramos, meus irmãos, para nos perguntar: quem sou eu? De onde vim? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho buscado a cada dia? O que eu desejo verdadeiramente? O que é a felicidade? E quantas vezes nós temos a ilusão, o equívoco de que felicidade é ter as coisas. E se eu tenho as coisas, Deus me permite, eu estou com certeza vivenciando uma prova, porque pelas fragilidades, pelo que eu ainda não consegui amealhar, fortalecer-me, serei um alvo fácil para as tentações de tudo aquilo em que não me dará uma consciência do que é viver. Observemos o momento atual em que a Terra está passando. Em toda a Terra, o pranto está instalado, a dor, o desespero. As autoridades recomendando a todos nós que tenhamos cautela, que procuremos colaborar para que a psicosfera possa mudar. Mas observem a dificuldade, porque há tantos irmãos nossos que estão voltados para o prazer.
É o que a nossa irmã Joana chama de seres, homens fisiológicos. E quando devemos ser homens psicológicos. Ou seja, os sentimentos verdadeiros devem falar mais alto. Todos nós um dia deixaremos esta terra. Todos nós temos consciência, temos conhecimento da passagem do Mestre Jesus entre nós, conclamando-nos a um processo de libertação. Vejamos o Sermão da Montanha. Quantas coisas belas ali se encontram, conclamando o homem a uma viagem para dentro de si. Voltando ao que falamos há pouco, quem sou eu? Onde estava antes de chegar aqui? O que Deus espera de mim nesta oportunidade feliz de mais uma existência? Porque uns têm e outros não têm. Não paramos para refletir que nós estamos regidos por leis divinas. A lei de progresso, fazendo parte das leis morais que nos regem, ela nos conclama a cada vez mais passos firmes para a frente e para o alto, libertando-nos do homem velho. Jesus nos pede: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Que obras estamos realizando? Ele fala do orgulho, fala do egoísmo. Já paramos para refletir? O momento presente, particularmente falando aqui do Brasil, olha como as pessoas têm se movimentado para que cestas básicas sejam distribuídas com aqueles que não possuem. E nós somos convidados a pensar: será que isto já não poderia estar sendo feito há muito tempo atrás? Quantos empresários estão fazendo doações, e boas doações, onde alimentos são comprados, onde material para limpeza, para higiene também. E de repente, a criatura está se movimentando para socorrer o seu próximo. Isto prova que, por enquanto, por conta das inferioridades que ainda possuímos, as sombras vão encontrando espaço para que a nossa luz não brilhe, que não haveria necessidade de estarmos passando por esta pandemia. Já paramos para refletir que Deus não nos castiga, em hipótese alguma. Somos nós que contribuímos para que a Terra esteja nesse estágio. E é hora do basta. É hora de começarmos a pensar: eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Não sabemos quando deixaremos esta dimensão. E quando sairmos daqui, o que levaremos na nossa bagagem? Quantas vezes nós, não sabendo pedir, não sabendo buscar, consequentemente não conseguimos receber, porque Deus misericordioso não nos deixa faltar nada.
Ele sabe das nossas necessidades. E os pedidos caprichosos não serão atendidos. Deus é a inteligência suprema. É o Criador de todas as coisas, de tudo que aí está. E eu, como criatura deste Criador, preciso ter essa consciência de saber pedir, saber buscar, para que eu tenha sempre, para que eu possa dizer: eu tenho o Pai, eu tenho paz. O apóstolo Paulo nos diz: dai graça a Deus sempre, por tudo que recebes. E nem sempre nós agradecemos. Quantas vezes, quando a chuva cai e tínhamos algo para resolver, ou até para ir a algum lugar, com o pretexto de me divertir, de me liberar, e aí eu reclamo: poxa, essa chuva vai cair agora. E eu não paro para pensar. Se todo o universo está regido por leis, essa chuva não caiu por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que haja consentimento do nosso Pai. Por isso, prezados irmãos, aproveitemos, porque os tempos são chegados. Os tempos da regeneração, da mudança. Os impérios do passado já se foram. As marcas foram profundas em todos que por aqui estiveram, falando-se da era cristã, ou mesmo retrocedendo para o antes de Cristo. Vamos perceber as barbaridades que os homens cometeram. E esses homens somos nós que estamos de volta em oportunidade feliz para sermos diferentes. Observe que Jesus disse que devemos pedir. E que se pedirmos, nós receberemos. O problema é que precisamos saber pedir para que Deus continue nos sustentando, para que tenhamos vida e vida em abundância, para que a nossa alma esteja sempre preenchida, não de um vazio, não da busca daquilo que nada nos acrescenta, como espíritos que somos, mas para que um dia possamos dizer, como ele, o Paulo, também disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fé não é simplesmente uma crença, é a confiança em Deus de que tudo que nos acontece não é por acaso e que nós não estamos sós. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, dando paz aos nossos corações, dando-nos sabedoria para sabermos escolher o que é melhor para todos nós e que um dia, libertos destas etapas em que nos encontramos, a luz esteja em cada um de nós.